Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 13 de julho, o nosso texto é de Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilícios e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será jogada, ou melhor, será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Mais uma vez, nós percebemos que o texto, na sua literatura, ou literariamente falando, é um texto denso e tenso. Nós vemos que aqui Jesus já começa mais uma vez mostrar que acontece os conflitos daqueles que querem ser beneficiados com aquilo que Jesus faz, mas não querem se comprometer com ele, ou seja, com o seu projeto. O projeto de Jesus é sempre para todos, nunca para um só. Um é beneficiado e os outros são maltratados ou deixados de fora desse projeto. E sempre quando nós falamos dentro do texto do Evangelho do reino de Deus, ou reino dos céus, temos que saber que esse reino, ele é a própria pessoa de Jesus. O reino é Jesus, Jesus é o reino. Não existe duas coisas separadas. As duas se complementam e formam uma coisa só. As cidades que Jesus está questionando, porque elas não se converteram ou não se mudaram, não se transformaram com aquilo que aprenderam de Jesus, que é Corazim, Betsaida ou Betsaída, Cafarnaum, são cidades que estão num limítrofe ou numa rota comercial muito grande naquela época, no primeiro século da era cristã. E é interessante nós percebermos que ali nós também temos o lago de Genezaré ou o Lago da Galileia. É uma fonte de renda muito grande. Ali também, nessas cidades, nós temos sinagogas, que são as escolas onde ensinavam as leis dos judeus, ou as leis judaicas, as leis mosaicas. E no mesmo tempo nós temos N comércios. O próprio Jesus, ele ficou na casa de Pedro. Pedro é de Betsaída, mas também ficou um tempo em Cafarnaum, ou circulava, porque eram cidades próximas, aonde até mesmo Jesus curou a sogra de Pedro, na cidade de Cafarnaum. Jesus, no sábado, ia para a sinagoga, na cidade de Cafarnaum. Então nós percebemos que a cidade de Cafarnaum e as outras também, Corazim e Betsaída, também eram cidades comerciais e, no mesmo tempo, cidades religiosas. Ali passavam, então, os caminhos para onde iam e circulavam os compradores e, no mesmo tempo, vendedores. Lembremos que nessa cidade de Betsaída, provavelmente, também nós temos a cooperativa, talvez, de Pedro, juntamente com a outra cidade de Cafarnaum, porque a cidade, o nome da cidade Betsaida, Bet casa, Saida ou Betsaida, casa do peixe, provavelmente uma cooperativa de peixe, né? E o Pedro, André, João e no mesmo tempo Tiago, junto com o pai desses dois últimos que citei, o Zebedeu, eles tinham um lugar onde se produzia ou se vendia peixe. Então nós vemos que ali é um lugar também comercial. E a Galileia, onde é o contexto dessa leitura ou desse texto, é conhecida pelos grandes proprietários. Grande, é claro, na época não que nem hoje nós temos aqui no Brasil ou outros lugares do mundo. Mas para aquela época eram pessoas vistas como a elite do poder religioso e poder no mesmo tempo comercial e poder do latifúndio e o poder até de criação de gado, porque era um lugar onde se destacava pela grande quantidade de criações de gados menores ou maiores, como se dizia então na época. E
Muitos dos saduceus, muitos dos fariseus, muitos dos doutores da lei, muitos dos anciãos, muitos das autoridades, ou até mesmo sacerdotes ou sumos sacerdotes, eles eram donos não só do poder intelectual religioso, mas sim econômico, mas sim comercial. Muitos dos fariseus, muitos dos doutores da lei, muitos dos sumos sacerdotes eram também conhecidos como anciãos. E os anciãos eram os grandes criadores de gado. É interessante que existem escritos onde nós percebemos que muitos desses sumos sacerdotes que viviam do sacrifício lá no templo, mas também tinham então essas propriedades, eles pegavam os próprios animais dos sacrifícios e não abatiam, mas sim vendiam ou levavam para outros lugares para que eles pudessem ser os donos ou as donas dessas cabeças de gado. Então aí nós percebemos que também eles se corrompiam. Eles foram beneficiados com o ensinamento de Jesus, e não falam quais, mas eles mantiveram presos na sua autossuficiência, no seu orgulho, na sua prepotência, não se converteram, ou seja, não se comprometeram com aqueles e aquelas que precisavam. Porque a Galileia, no mesmo tempo que nós temos então esses setores da sociedade que lucravam em cima do povo, nós temos um povo explorado, escravizado, um povo pobre, miserável, obrigados a pagar os impostos, tanto aos líderes religiosos quanto aos líderes políticos romanos. Então eles viviam uma carga de pressão muito grande. E Jesus vai olhar essa cidade com um olhar não de impiedade, porque Jesus olha sempre com um olhar de piedade, no mesmo tempo um olhar misericordioso, convidando para que mudassem de vida. E é interessante que nós temos os profetas como Daniel e Jonas, eles vão já falar também das cidades que faziam o jejum e no mesmo tempo usavam o silício e se ungiam ou se purificavam com as cinzas. O próprio Jonas, no capítulo 3, versículo 6 do seu livro, o profeta Jonas, ele não queria ir para Nínive, mas o próprio rei de Nínive despoja-se do seu manto real e imperial e se unge ou se purifica, podemos dizer assim, era um método de purificação, era um ritual naquela época, com as cinzas e se veste com sacos, símbolo da humildade. É claro, meus amigos e amigas, que essa atitude de jejum, penitência, uso de silício, que eram roupas às vezes pesadas e no mesmo tempo que machucavam as pessoas, como purificação, e uso da cinza, no contexto cristão, não precisaria mais, ou não precisa mais. Por quê? Porque agora Jesus já nos convida para um outro momento. Em vez de nós vivermos esse jejum, muitas vezes prejudicial, vivamos um jejum no sentido da partilha. Não que o jejum não possa ser feito e não que o jejum não tenha também, é claro, o seu valor, podemos dizer assim, físico e até mesmo fisiológico. Ele é importante. Mas aqui Jesus está convidando o seu povo para que utilizem o jejum como partilha. Direcionem o alimento não alimentado, assim, o alimento que não foi servido, para aqueles e aquelas que não têm condições. E no mesmo tempo, a cinza é o sinal, ou é o símbolo de morte, de mortificação. Para o cristão, não se utiliza mais a cinza. No lugar da cinza, nós temos Jesus. Jesus é o inverso da cinza, que simboliza morte e mortificação. Jesus é o símbolo da vida e da ressurreição. Então é importante que percebamos isso. E aí Jesus acaba fazendo um elogio. Veja, ele questionou a postura de 3 cidades, Corazim, Betsaida ou Betsaída e Cafarnaum, e elogiou as cidades de Tiro, Sidônia e no mesmo tempo até Sodoma. E no Antigo Testamento nós sabemos que Sodoma foi uma cidade vista por Abraão, por Lot, como uma cidade corrompida. E ela ficou então como símbolo de uma cidade desobediente ao projeto de Deus. Qual será a corrupção que nós temos em Sodoma?
Qual é a corrupção? No sentido de não fazerem aquilo que os ensinamentos básicos para que nós possamos viver adequadamente na sociedade. Quais então foram essas leis ou normas que não foram seguidas para o bem do todo? Qual é a lei que beneficia a vida das pessoas? Nós sabemos que este é o papel da lei: beneficiar, ajudar a harmonizar um lugar, uma cidade, uma comunidade, um bairro, uma instituição e assim por diante. Então, meus amigos e amigas, é importante que Jesus vai utilizar até mesmo um termo bastante duro, mas aqui nós temos o hebraísmo, quando Jesus vai falar então para as cidades que ele criticou, dizendo: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaída e Cafarnaum. Acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Aqui nós temos uma linguagem, meus amigos e amigas, que se chama uma linguagem do hebraísmo. É uma linguagem dentro da cultura daquela época, que o judaísmo religioso, ou é claro, o judaísmo é religioso, mas que o judaísmo ou a compreensão religiosa daquela época viam aquelas cidades que não acolhiam, talvez, Javé, ou não queriam ter uma postura diferente daquilo que era a proposta do Deus libertador, o Deus Javé. Porque sempre quando nós falarmos de Javé no Antigo Testamento, nós vamos entender que ele é sempre aquele que promove a libertação das pessoas. É só nós lermos todo o texto do livro do Êxodo. Eu vi o gemido do meu povo e eu enxerguei, ou eu sensibilizei com o sofrimento do meu povo e libertei dessa dor ou desse sofrimento, libertei desta escravidão que causava sofrimento para o meu povo. E é importante então nós percebermos que nessa linguagem serás jogada no inferno, que é uma linguagem do hebraísmo e até mesmo do judaísmo daquele momento, aqui Jesus faz uma conversão de caminho. E em vez de jogar no inferno, nós temos a acolhida da comunidade. A comunidade em Jesus não joga ninguém para o inferno. Jamais. Jamais. E aí nós podemos fazer um paralelo e a seguinte pergunta: qual pai, qual mãe teria a coragem de jogar o seu filho ou a sua filha no inferno? Qual pai e qual mãe teria a coragem de jogar o seu filho ou a sua filha no inferno? E aí nós podemos fazer esta comparação com o divino. Deus, para nós, da cultura cristã ou da teologia cristã, da fé cristã, nós temos esse Deus que é pai e mãe, e passa por esse desdobramento paterno e materno, que ele vem sempre para que as pessoas sejam misericordiosamente perdoadas, porque essas pessoas são todas amadas, e essas pessoas somos nós. Então, vejamos como é importante nós percebermos que no olhar de Jesus não é um olhar punitivo, condenativo, mas sim é um olhar de mudança de postura. É a comunidade, em vez de jogarmos para o inferno, acolhermos na comunidade. Eis o papel da missão e da comunidade cristã, acolher a todos como irmãos e irmãs. E vejamos também, meus amigos e amigas, que a palavra inferno, ela simboliza a fraqueza humana, fracasso. E Jesus é a nossa força. O próprio Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque a nossa fortaleza, ela surge, ela renasce da força da nossa fé que nós temos no Jesus ressuscitado. Então é importante nós percebermos que Jesus nos convida mais uma vez para uma mudança de vida. Jesus condena aquilo que nós fazemos de mal ou de maldade uns para os outros, mas ele nunca condena a pessoa que praticou, porque para Jesus o importante é o amor e o perdão e a acolhida na comunidade. Entendamos então, a partir de também pensadores da teologia e até mesmo da psicologia do profundo, e um deles é o monge beneditino, padre católico, que é o Anselmo Green. Ele escreveu um livro que se chama O Céu Começa em Você. Que possamos perceber que o céu começa em você, o céu começa em mim. Se ele começa em você,
e se começa em mim, logo nós podemos sim construir uma sociedade fraterna, uma sociedade, por assim, celestial. Celestial onde todos os sofrimentos, onde todas as censuras, por mais que o texto de hoje comece com censura, mas se nós lermos uma leitura próxima ao a língua, né, hebraica que o Novo Testamento foi escrita, que aí nós teríamos que ler o livro, ou melhor, o Evangelho escrito no grego e que está traduzida na Bíblia Jerusalém, que é uma aproximação. Vai dizer, Jesus questiona, Jesus critica essas cidades. E Jesus também nos questiona a nossa postura. Então, como é importante nós percebermos que o próprio nome de Jesus quer dizer Deus salva. No hebraico, Yoshua quer dizer Deus salva. E se Jesus tem como nome Deus salva, a sua missão também é salvífica. Essa é a missão de todos os missionários e de todas as missionárias, ou seja, de todos os discípulos e de todas as discípulas de Jesus. Todos nós que acolhemos a mensagem de Jesus, é para que nós também acolhamos a todos. Lembremos que Jesus nunca puniu ninguém, nunca amaldiçoou ninguém, porque ele pede que rezemos uns pelos outros, até mesmo pelos nossos inimigos. Porque se nós temos inimigos, nós também podemos ser, às vezes, inimigos dos outros. Então, que nós possamos estabelecer esse laço fraterno uns com os outros, uns pelos outros, e assim despertar em nós, não o inferno, mas sim o paraíso ou o céu. O mundo está tão cheio de dores que nós muitas vezes provocamos. Vamos trazer um pouco de céu, um pouco de paraíso, um pouco de alento. Rezemos uns pelos outros, sejamos solidários uns pelos outros. Sejamos capazes de alimentar em nós a humildade e a simplicidade. E assim viver a nossa fé, que é uma fé comprometida com a vida e com o bem viver de todos e de todas. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver trevas, que o leve à luz. Onde houver ódio, que o leve ao perdão. Que a bênção e a graça do Deus de Jesus se faça presente na nossa vida e na nossa vivência. Um abraço a todos, até a próxima.